Graça e paz. Deus tem um propósito. Amém. Quem estava domingo passado aqui, levanta a mão. Ok? Quem estava domingo passado, nós começamos aqui vamos dizer assim, uma sequência de mensagens com base em Romanos 12, 2. Então você já sabe onde nós vamos ler. Abra lá em Romanos 12, 2. Onde nós estamos falando sobre padrões e paradigmas. A primeira semana, que foi domingo passado, nós falamos sobre desconstruir. Agora nós vamos reconstruir. E a semana que vem, transformar. Amém? Com base nesse texto. Então, foi dividida a mensagem em 3 partes, porque senão ela ficaria muito longa. Então, em cada domingo, uma porção. Ok? Então, hoje, novamente, volte ao texto lá, Romanos 12, 2. Em reverência à palavra de Deus, fique em pé para lermos. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Eu não vou ser longo na mensagem, prometo que antes da meia-noite, nem termina. Antes do meio-dia, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Quero te louvar por cada vida que aqui está. Quero te louvar, ó Deus, por cada homem, mulher, jovem, criança que o Senhor trouxe. Uma manhã chuvosa, uma chuva forte, ó Deus, que teve pela madrugada, uma chuva forte hoje pela manhã. Mas, Senhor, aqui estão os vencedores. Estão, Senhor, aqueles que venceram, Senhor, a dificuldade do dia e vieram te cultuar, porque para eles era melhor cultuar a Ti do que ficar em casa. Oh Deus, bendito seja o Teu nome. Honra, Senhor, cada um desses. Honra, Senhor, cada um desses homens, dessas mulheres, desses jovens, dessas crianças que vieram, Senhor, cultuar a Ti e ouvir a Tua palavra. Pai, que agora o Teu Santo Espírito venha operar em nosso meio. Por isso, submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale nesse lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, caia por terra, saia desse lugar, em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a Tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca, mas Senhor Deus, para falar a Tua palavra viva, verdadeira, completa, simples, profunda, como ela é. Então, Senhor, dá-me a unção necessária, o poder necessário, que Teu Espírito venha falar conosco, venha nos instruir, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Nós estamos falando de mudança de mentalidade. Nós estamos falando de quebrar moldes e quebrar tudo aquilo que nos prende e que gera mentira em nosso ser. Por isso é importante que algumas coisas que você fazia antes, que tinha a ver com o seu velho eu, você não faça mais. Porque você agora recebeu um poder incomum, uma vida diferente em Deus. Na semana passada, para nós ligarmos o assunto a esta semana, nós falamos em honrar a Deus com quem você é. Nós falamos sobre a questão do metamorfo. E aí quem não veio, esquece, vai ter que acessar lá na internet e ver lá a mensagem. Nós falamos sobre algumas coisas que têm a ver com a mentalidade, padrões e paradigmas. E então oramos nesse sentido. E desconstruímos alguma coisa porque falamos sobre a questão ética, a questão moral, falamos sobre o pecado, falamos sobre como isso afeta no nosso relacionamento e faz com que nós tenhamos uma mentalidade moldada ao mundo. Só que hoje nós vamos entender a nossa mentalidade não mais moldada ao mundo, mas moldada conforme o parâmetro de Deus. Então, vamos ler novamente. Eu gostaria que você lesse comigo o texto lá de Romanos 12, 2, ok? Romanos 12, 2. Lê em voz alta aí, vamos lá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então cutuca alguém e fala: não seja quem você não é. Você precisa ser quem de fato você é em Deus, não quem você imagina. Então, renovar a mente não tem a ver com criação de personagens, ok? Não é eu criar um personagem para dizer quem eu sou. Quantos artistas fizeram um papel de um personagem e acabaram levando esse papel para a vida? Muitos. Porque passaram a representar. Não sei se você sabia que diante de um tribunal, muitas vezes o juiz não atende um artista, um ator, porque ele sabe representar, porque ele sabe chorar, ele sabe falar palavras, que venham comover, porque ele representa muito bem. Então, dificilmente um ator, ele vai ser aceito na sua defesa, ele vai ser sempre visto como culpado diante do juiz, para depois provar, como foi o caso daquele cara lá, o ator que fez o Piratas no Caribe, lembra? Ele já entrou como culpado, teve que provar que era inocente, foi preso e tudo mais, para depois viram que na verdade ele realmente ele estava falando a verdade, mas como ele era um ator, você entendeu? Então, o Johnny Depp, é isso, né? Johnny, né? Muito bem. Eu quero falar algo sobre algumas mentiras que algumas pessoas entendem, antes de nós entrarmos na mensagem em si, na renovação da sua mente, no contexto espiritual. Muitas vezes, algumas pessoas usam erroneamente, em algum sentido, não em todo sentido, Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7, ele fala sobre aquilo que você imagina na sua alma, você é, não é isso? Ele na verdade diz, aquilo que ele imagina em sua alma, ele é. Se nós pegarmos o texto fora do contexto, nós podemos até trazer alguma coisa referente a isso, e como muitos argumentam dentro de uma PNL, ou na neurociência, assim por diante, como se fosse um start, um gatilho que você pode virar dentro do seu pensamento, na sua mente, e então muda tudo. Opa, isso é hipnose. Então o que nós vamos entender? Lá no contexto fala que se você se sentar numa mesa de alguém, e esse alguém servir você, tome cuidado, porque pode ser que no rosto essa pessoa esteja sorrindo, mas por dentro esteja desejando que você passe mal com a comida que você está comendo. Eu entrei em parafuso hoje de manhã, porque eu estava preparando a mensagem, queria trazer esse texto como uma, e comecei a procurar nos originais. Eu fui procurar na Septuaginta, eu tenho a Septuaginta, eu comecei a procurar então a primeira tradução do grego e do hebraico para o latim. Então havia uma crise lá, e uma crise até teológica, sobre esse texto. E então na tradução para a Septuaginta, ele não coloca essa parte, e assim como ele imagina em sua alma, ele coloca aqui, há um cabelo na garganta. Uau! Por isso o versículo seguinte, versículo 8 de Provérbios 23, diz que na verdade ele vomitará. Então quis buscar um pouco mais sobre isso. Havia uma tradição naquela época, como se fosse uma obrigatoriedade. Todo anfitrião que recebesse alguém em sua casa, gostando ou não deste alguém que recebeu em sua casa, deveria servir este alguém com alimentos. Então, o alimento dado poderia ser, na verdade, uma hipocrisia. Poderia
colocar a pessoa na mesa, servir esta pessoa na mesa, mas na verdade não tinha qualquer intenção de servir essa pessoa, nem de tratar bem, mas obrigatoriamente, por uma etiqueta do período, deveria tratar bem, sorrir, acenar e dar o que comer. Então havia muitos anfitriões que eram hipócritas, não transmitiam na face, no lado exterior, o que de verdade eram no interior. Quantas vezes você teve que disfarçar para cumprimentar alguém? Fala a Deus. Né? Cumprimentou só por cumprimentou porque não, vai que a pessoa, né, vai perceber que eu estou chateada com ela. Ai, paz. E na verdade, meu Deus, por que o Senhor não queimou essa pessoa? Então, muitos de nós fomos aceitando uma representação. E isso foi interferindo na nossa identidade de tal maneira que nos moldou a um padrão do mundo. E fomos aceitando então a simpatia no lugar da empatia. O que é ser simpático? Oi, tudo bem? O que é ter empatia? Você está bem? Como posso te ajudar? A simpatia é abrir o sorriso. Ai, fulano, fulana, é tão simpático, sorrir para todo mundo. Isso é só simpatia. Empatia é se colocar no lugar. Alguém aqui já vendeu algum produto para oriental, para não dizer que é o japonês? Né? O japonês, você vai vender um produto para ele. Ele vai falar, bom, né? Muito bom. O senhor gostou? Gostei. O senhor vai comprar? Não. Ele foi simpático com você, mas ele externou a verdade? Não. É uma diferença. Muitos de nós vivem uma simpatia na vida. E então é como se fosse, na verdade, você vive algo sempre para vomitar. Ah, eu não suporto tal coisa. Eu não suporto tal pessoa, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. É como se você estivesse comendo e de repente na comida descobre que tem um cabelo na comida. E ela desceu parte na garganta, outra parte está aí da fora. Alguém já enfrentou isso? Dá náusea ou não dá? Só em pensar já dá. E era disso que o original estava querendo dizer. Você pode estar imaginando, você pode estar vendo uma situação que na verdade a pessoa está escondendo, porque a verdade está dentro do interior dessa pessoa e não no exterior. Por isso, quando a Bíblia fala de rasgar o coração e não as vestes, ele está falando então de não rasgar a coisa externa, mas rasgar lá internamente. A verdade vir à tona e não a mentira. Casais que publicamente vão bem em tudo, demonstra que está bem, tudo bem, se amam, se beijam. O homem até levanta o pezinho na hora de beijar, né? Em casa, santo Deus. Família, às vezes pai, filho aqui dentro. Ô filhinho amado, senta aqui, filhinho amado, em casa. Senta! Uma atitude externa para que os outros vejam e uma atitude interna, onde somente Deus vê. Então, o que a pessoa é, na verdade, está em sua alma. Então, como eu posso mudar isso? Isso é algo que foi inserido na sociedade de maneira geral. Foi inserido desde a nossa infância.
Os pais, quando dizem para o filho, sorri, sorri, professor, sorri. E o filho não quer sorrir. Criança, ela é totalmente espontânea. Fecha a cara, não fecha? A menina sorri para ele. Aí a criança... Só uma atitude o quê? Externa. Então Deus não quer isso de nós. Ele quer uma verdade dentro e uma verdade fora. Então ali ao sentar na mesa, tanto o anfitrião como a pessoa que estava sendo recebida, deveria ter uma só atitude interna e externa. Seja gostando ou não gostando, ser verdadeiro. Cutuca alguém e fala, seja verdadeiro. Não me agrade por agradar. Não me diga boas palavras só para dizer. Seja verdadeiro. Mas nem ser verdadeiro não ofende, ok? Não vai querer usar eu estou sendo verdadeiro, você é... Não, não é assim. Você está dizendo um mal que está dentro de você. Então havia um mal a ser revelado e a pessoa escondia. Só que hoje, em nome do Senhor Jesus, todo mal que estiver dentro de você, ele vai cair por terra, porque o poder do sangue de Jesus está sobre a tua vida e você não vai precisar mais disfarçar. Você vai ser quem Deus te chamou para ser, sem problema algum. Amém? Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Então Paulo, ele nos leva agora a uma viagem nas Escrituras Sagradas e compreender o que todo o Antigo Testamento estava querendo falar sobre a nossa identidade. E eu gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Onde quer que nós vamos abrir? Abriram lá? 2 Coríntios 4,16. Vou fazer que nem aquele aluno de escola dominical. Eu já abri. Eu já achei, professor. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. Então nós encontramos aqui um paradoxo. Nós encontramos aqui um conflito. Duas coisas acontecem simultaneamente em nós. Eu já fui muito cabeludo. Hoje eu tenho um kippah. Eu já fui magro. Já tive barriga de tanquinho, hoje a barriga está sobre o tanquinho. Mas a nossa parte externa, ela vai se alterando, não vai? A nossa força vai mudando. E nós vamos até aceitando algumas coisas na nossa mentalidade. Eu estou envelhecendo. Eu não tenho mais força. Já passou o meu tempo. Eu não consigo mais fazer tal coisa. Não, se eu fosse 20 anos, 30 anos mais novo, eu mudaria tudo. Com a experiência que eu tenho hoje, 30 anos atrás, no meu caso, 50 anos atrás. Tudo nós vamos apontar para o passado porque tem a ver com a nossa corrupção e ela vai acontecer. Fisicamente as coisas vão acontecendo. Não é isso? Você vai sentindo dor aqui, dor acolá, não é isso? Antigamente você não andava com remédios na bolsa, agora você anda acompanhado com a tal de Neusa. Como é que é? Neusadina, como é que é? Neusaldina, né? Anda com a Neusa para todo lado. Outro dia eu falei com a Emanuela, ela falou assim, olha, eu estava vindo para cá, ainda bem que a Neusa estava comigo. Falei, por quê? Quem é essa Neusa? É da igreja? Ele falou assim, não, pastor, é a Neusadina. Falei, tá, entendi. Então, muitos de nós vai aceitando algumas coisas e nós vamos andando, caminhando. Você não tinha em casa uma farmácia, mas de repente você precisou do Doril.
né? Aí precisou depois do Tilenol, aí precisou lá de um Imosec, aí precisou de um Floratil, aí precisou, né? E foi daqui a pouco você tem um armário na sua casa, onde tem o kit, não é o kit primeiros socorros, é o kit de tudo. Você vai encontrar lá desde, né, alguma coisa para dor até antibiótico. Porque nós vamos aceitando, isso vai ter a ver com o nosso exterior, e o nosso exterior vai nos moldando, e nós vamos então vivendo isso. Por isso é importante que você agora comece a entender a sua mentalidade. Algo está se corrompendo na sua vida. Algo está se corrompendo na sua vida. Mas isso não altera quem você é em Deus. Nós estamos falando da corrupção moral, nem da corrupção ética. Nós estamos falando da coisa física. Os dias vão se passando. E nós falamos, meu Deus, eu não conquistei nada. Como? Olha, eu lembro quando eu era jovem, trabalhava em banco ainda, no Banco Bradesco, e lá a gente até brincava, os japoneses, eles se programam para, com 25 anos, terem o seu primeiro 1 milhão, né? E aí, a gente fala, poxa, vamos nos programar para aos 40 anos de idade termos o nosso primeiro 1 milhão. Eu já comprei vários milhos, mas não cheguei a esse 1 milhão. Então, nós muitas vezes fazemos algumas programações e a idade vai chegando, não vai? Isso tem a ver com nós. Eu estou fazendo um exemplo chulo, só para que você compreenda como muitas coisas vão passando, e o tempo passa, e passa rápido, e daqui a pouco já é Natal, não é isso? E nós estamos vendo, tivemos um sonho, tivemos um pensamento, fizemos um planejamento, e não aconteceu. O lado externo vai se corrompendo, mas Paulo ele fala que não é assim dentro de nós, que não pode ser assim dentro de nós. Paulo já estava idoso aqui, para aquela época já estava idoso. Nos nossos dias ele seria um garotão de 60 anos, né? Não é um garotão? Quem tem 60 anos aí? É um garotão, uma garotinha, não é isso? Ah, Deus, né? Mas Paulo, ele já estava falando, olha, eu não estou tão bem. O meu lado externo, o meu corpo, ele está começando a dar alguns defeitos. Mas eu olho para dentro de mim, o meu espírito tem se renovado. Eu tenho tido experiências com Deus. Essas experiências têm me tornado mais sábio. Essa experiência tem me tornado mais espiritual. Essa experiência tem me levado a outras decisões e a alcançar áreas que eu jamais imaginava, que não tinha a ver com o sofrimento dele externo. Ele não estava nem aí com o sofrimento externo, ele não estava nem aí com os naufrágios, os problemas que ele vivia, qualquer enfermidade que pudesse acometer ele. Ele sabia que seu interior estava sendo renovado todos os dias ele era renovado, todos os dias ele tomava posse da palavra que diz lá em Isaías, que é renovado todos os dias. Nós muitas vezes nos esquecemos que somos renovados diariamente. Então você precisa entender que você tem uma outra mentalidade. Na nova mentalidade, você não é franguinho. Você é uma águia. Amém? Você é águia. Se você é águia, você não pode dar voos rasos. Uma águia troca a sua pena em lugares altos. Uma águia bota seus ovos em lugares altos. Então se renove a sua mente. Saia daqui do raso. Saia do lugar que você vive ofendido, vive em escassez, vive em desgraça, vive em perda, vive em sofrimento. Vai para o alto. Vai para Deus. Amém? Esteja nele. Não permita que qualquer outra coisa roube de você a sua identidade, amém? Lá no fundo, eu sei que está tendo um atendimento lá, tem muita gente lá na porta atendendo e chamando a atenção. Então, quem estiver atendendo, vai, quem não estão, só encosta para não chamar a atenção aqui no fundo, tá bom? Encosta a porta aí, amém?
Está chamando a minha atenção, não é nem a de vocês. Vocês nem sabiam, né? Né? Agora está todo mundo sabendo. Né? Quase aquilo eu aguento. Eu estou quase indo lá para saber o que está acontecendo. Eu sou pastor, tem alguém passando mal, preciso fazer alguma coisa. Não é isso? Não é deixar as 99 atrás de uma? Mas minha esposa já está lá dando atendimento. Bom? Nós precisamos então renovar, sair de onde estamos. E para sair de onde estamos, precisamos entender que nossa mente não é mais a mesma. Então existe um movimento duplo e oposto. Uma decadência física e talvez até mental. Mas há um crescimento espiritual. Não é porque você envelheceu que você não pode mais conquistar. Não é porque você passou dos 30, dos 40, seja o que for, que você agora, não, fica para os meus filhos. Não. Essa mentalidade está errada. Entesoure para os seus filhos. Trabalhe a sua mente de maneira que ela não envelheça junto com você. Que ela não desista junto com você. Que ela não aceite a perda. Você precisa ter uma nova mentalidade. Então Paulo falava, olha, mesmo que externamente eu esteja modificado pelo tempo, internamente eu estou melhor do que há muitos anos atrás. Então olhe para alguém e diga, você está muito melhor do que no tempo que você recebeu Jesus. Vocês têm avançado. Olha para alguém, diga isso daí, profetiza. Vai, fala. Fala, você é uma águia para alçar altos voos. Deus tem planos em sua vida, tem propósito em sua vida e vai cumprir através da sua vida. Não aceite a mentira do diabo de que você não consegue mais. Amém? Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Não permita mais a mentira dominar você. Então Paulo, quando ele fala isso em 2 Coríntios, dessa coisa dupla acontecendo, ele nos faz refletirmos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 23. Acharam aí? Calma, né, pastor? Você acabou de falar. Efésios 4, 23. Mas eu não vou ler só o 23, eu quero ler com você o versículo 22 até o versículo 24. Se é que ouvistes, 22, eu não vou ler o 21. Se é que ouvistes e nele fostes ensinado conforme a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis, o quê? Renoveis no espírito do vosso, renove a sua mentalidade em seu espírito. Isso não tem a ver com PNL, não tem a ver com neurolinguística, não tem a ver com neurociência, tem a ver com verdade bíblica. Eu não estou levando você a acreditar em nada disso, embora a ciência seja boa, aceitável, maravilhoso, porque Deus deu conhecimento, mas estou falando de uma verdade bíblica, que Deus disse a seu respeito, que você precisa renovar no espírito do seu entendimento, a sua mentalidade precisa ter o sopro do Espírito Santo, o sopro de vida, que você tem vida plena, que você não está em morte, você não está em fracasso, o tempo não passou, Deus conta com você para fazer prodígios, amém? Então você precisa aceitar essa nova mente. Então Paulo ele descreve que os cristãos precisam se destacar no modo de viver e de ser. Não é só entender como eu devo ser, como devo viver, mas eu devo ser aquilo que eu entendi. Muitos de nós participamos de um culto abençoado, Deus falou, foi tremendo, houve uma unção, o derramar do Espírito Santo, terminou o culto, foi embora. Aí na hora do almoço, ao invés de falar sobre o poder de Deus, começa a falar da roupa de um, do sapato do outro, do irmão que não cumprimentou,
do problema que teve no som, da pessoa que cantou desafinado, que é só eu que canto desafinado. Então, começa a falar. Tudo aquilo que era bom ficou para trás. Por quê? Porque você sabe o que tem que fazer, mas você não faz, a sua mente não foi renovada pelo Espírito Santo. No seu espírito ainda existe uma coisa chamada morte. Como assim? Quando nós estamos sem Cristo, nós estamos em estado espiritual de morte. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito é vivificado. Recebemos vida. Mas muitos de nós ainda não assumiram esse papel de espírito vivo, de uma mente renovada, de uma mente voltada ao entendimento de quem são em Cristo. Então, está aprisionado aos pensamentos do mundo. Mas Paulo, quando ele fala, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, aí no versículo 24 ele diz, e vos revistais do novo homem, segundo é criado em verdade, justiça e santidade. Você foi criado de uma maneira diferente agora. É como se você fosse recriado quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Por isso nós falamos que nós nascemos de novo. Era disso que Jesus estava falando para Nicodemos, lá em João 3,7. Importa-vos que eu vos diga, é necessário nascer de novo. Então, se você não nascer de novo, se você não entender que você é uma nova criação, que você não é mais desse mundo, que você não é mais guiado por esse mundo, que você não tem mais o espírito desse mundo operando em você, mas o Espírito de Deus, e que a sua mente, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo precisam refletir a glória de Deus em seus atos, palavras e pensamentos. Enquanto você não entender isso, você vai continuar numa inércia espiritual, como se fosse uma morte espiritual. E aí então você vai cantar aquela música, deixa a vida me levar, leva eu. E deixa acontecer. E não é assim. A semana passada eu falava que você precisa fazer alguma coisa, se movimentar, estudar, não é isso? Hoje eu quero dizer para você, não aceite ser guiado pelo passado. Olha para alguém e diga isso. Não aceite ser guiado pelo passado. No passado talvez você pecasse, talvez fosse um adúltero, talvez fosse um ladrão, talvez fosse uma pessoa mentirosa, um caluniador, ou não fosse nada disso, fosse alguém que era incrédulo, que não acreditava muito em Deus, não confiava nas pessoas, só que isso era no passado. Hoje você está no presente. O seu presente é o Espírito Santo de Deus habitando em você, que comunica a você que você é uma nova criatura, porque você nasceu em Cristo e você é filho de Deus. Então a sua mentalidade tem que ser a mentalidade de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Olha, até caiu aí o... Foi forte, não foi? Foi forte. E nada vai resistir. Opa, cuidado, brincadeira. Isso é devido à chuva, com certeza encharcou de água aí, caiu com o devido peso. Mas é um bom exemplo agora, olha só. Muitos de nós acabam sendo embebedados por tanta coisa lá do mundo, que acaba caindo. Vai aceitando as goteiras do mundo, a água suja do mundo, uma coisa aqui, outra acolá, daqui a pouco você caiu da fé. Só que eu quero te dizer, volte para o altar. Volte para aquilo que Deus tem para a sua vida. Entenda que Deus conta com você. Ah, pastor, eu ouvi dizer que Deus não precisa de mim. É verdade, não precisa de nenhum de nós. Mas Ele confiou em nós a chave do reino. Ele nos ama tanto que Ele entregou o reino a nós. É chegado o reino dos céus. Então a sua mentalidade tem que ser alguém que realmente crê, amém?
Então, você precisa entender a sua nova criação. E aí o versículo 24, vos revistais do novo homem, segundo Deus, que é criado em verdade, justiça e santidade. Então eu quero que você veja quem você é. Vamos lá em Gênesis, e nós já vamos encerrar. Gênesis capítulo 1, lá no início da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, versículo 27. Acharam? Assim Deus me criou. Diga isso. A sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus, Ele me criou. Tanto o homem quanto a mulher. Você não é a imagem que o mundo pinta. Você não é a imagem que a televisão quer dizer que você é. Que a política quer dizer que você é. Que esse governo maligno quer dizer que você é. Você não é a cor que estão querendo pintar em você. Você não tem as cores do arco-íris. Você tem a cor do sangue carmesim de Jesus Cristo sobre você. Você é feito à imagem de Deus, homem e mulher. Deus criou você olhando para si mesmo. Você consegue entender isso? Deus formou você olhando para Ele mesmo. Então você não é uma criação que veio por uma palavra. Os animais vieram por uma palavra. As plantas vieram por uma palavra liberada. As águas vieram por uma palavra liberada. As estrelas, o sol, os planetas, todos vieram por palavras liberadas. Mas o homem, o ser humano, ele pegou as mãos, formou do barro, soprou nas narinas o espírito dele, e o homem se tornou alma vivente. Ele olhou para si e nos criou. Você entende quem você é? O que nos trouxe doença, o que nos trouxe alterações físicas, psicológicas, etc., foi a degeneração por causa do pecado. Mas você não é assim. E eu quero te trazer novamente ao Éden. Eu quero te trazer novamente essa imagem de Deus. Eu quero que você saiba que Deus soprou em suas narinas. Fez você segundo a imagem dele. Você não tem a imagem genética que seus pais disseram, ou que seus amigos disseram, ou que qualquer pessoa disse, que de alguma forma deformou sua personalidade. Eu lembro que quando eu era pequeno, é algo engraçado, mas real. Eu tinha uns 10 anos de idade, meu cabelo sempre jogava para o lado. Só que o meu irmão mais velho jogava o cabelo dele para trás. E eu assistia filmes do Elvis Presley que o cabelo era para trás. Então, o que eu quis fazer? Jogar meu cabelo para trás. Tinha 10 anos. Então, eu comecei a fazer alguma coisa com meu cabelo para trás. Então, eu usava touca, colocava alguma coisa no lugar. E meu cabelo ficou arrepiado. Então, eu parecia o quê? Um pica-pau. E eu lembro que meu pai trabalhava num posto de gasolina. E eu ia lá, de vez em quando minha mãe falava, vai lá ver se seu pai tem algum dinheiro para a gente comprar uma mistura. E então, eu ia até meu pai, aí os frentistas já tiravam o sarro. Olha lá, seu Assis, lá vem o pica-pau. Se eu aceitasse essa identidade em minha vida. Eu estou usando esse exemplo simples. Mas o que foi que disseram que você é? O que quando viram você disseram, lá vem o...
Você já ouviu alguma coisa assim? É a mentira da sua identidade. Então alguma coisa foi dito, seja na sua infância, na sua adolescência, e mentiram para você. Lá vem o menino rebelde, o briguento, o chato, o resmungão, o assim, o assado, o cozido, o refogado, seja lá o nome que dera. E aquilo foi entrando em você, foi entrando em você, foi entrando em você, foi entrando em você. E hoje você aceitou isso. Aquilo que era um apelido virou uma verdade. Graças a Deus eu não como madeira, então não sou pica-pau. Nós precisamos desfazer a palavra que nos foi dita, renovando a nossa mente. Isso é reconstruir. Então você vai dizer palavras de afirmação na sua vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Talvez você sofreu algum acidente na infância, passou por alguma situação difícil na infância ou na adolescência, e começaram a marcar você por causa desse sinal da sua infância, esse sinal da sua adolescência. Talvez você cometeu um erro, cometeu um pecado, e acharam que você então era aquilo que alguém disse que você era. Talvez até inventaram algo a seu respeito. E alguém acreditou, seu pai acreditou, sua mãe acreditou, seu irmão acreditou, e começou a chamar você por aquele apelido. Quantos palavrões foram ditos contra você? E isso foi ferindo você, foi entrando na sua alma, e você precisa desconstruir hoje. Disseram que você era um bêbado, que você era um traficante, que você era um viciado, que você era um ladrão, que você era um Zé Ninguém, que você nunca ia conquistar nada na vida, que você era um órfão. Eu quero dizer que tudo isso é mentira, porque Deus olhou para si mesmo e criou você. Talvez você não esteja vivendo a vida que você gostaria que vivesse, porque você ainda não identificou quem você é. Eu vou te falar algo ainda além. A Bíblia fala lá do filho pródigo, que um quis viver aquela vida fora da casa do pai, foi para fora, perdeu tudo, gastou tudo que tinha, depois volta arrebentado, sem nada. O pai o recebe, dá uma roupa nova, dá sandálias novas, coloca anel no dedo, faz uma festa, mata um boi, faz um churrasco. Mas o irmão dele que não saiu tinha um problema de identidade grande. Ele não sabia quem ele era. Ele fala: pai, eu nunca te desobedeci, nunca me desviei, nunca saí dos seus caminhos, eu sempre fui fiel aqui a ti, e o Senhor nunca me deu uma festa, nunca matou um boi para mim, nunca fez uma festa para os meus amigos. E o pai disse uma palavra libertadora para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Se esse texto que Jesus está falando, está querendo falar sobre o relacionamento nosso com o Pai, que é Deus, então Jesus estava querendo dizer que Deus está dizendo a você que está com Ele, que é fiel a Ele, que tem servido a Ele, e as coisas não estão acontecendo, porque você ainda não entendeu que tudo dele é teu. Você está entendendo? Então olhe para alguém e diga: tudo de Deus é teu. Olha de verdade, libera essa palavra de verdade. Olha para si mesmo e diz: tudo de Deus é meu. Desconstrua a mentalidade errada e reconstrua agora essa nova mentalidade. Você é filho de Deus, criação nova de Deus, e Deus deu tudo a você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você tem fé, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo nos céus e na terra, Cristo conquistou na cruz por nós.
Você só vai andar de uma maneira desgraçada se você não crê. Mas se você crê, a partir de hoje a sua vida mudará completamente, porque você é a imagem do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que te chama por filho. Aleluia! Glória a Deus! Não aceite mais a mentira. Nós vamos orar agora. E você vai desfazer então as velhas crenças dentro de você. E você vai vir aqui à frente como um filho. Todos. Nós não vamos pôr a mão sobre você para orar, não, porque não vai dar tempo. Nós vamos fazer uma oração geral. Mas eu quero que você saia do seu lugar como um filho, indo até um pai, entendendo que você tem herança em Deus e é co-herdeiro em Cristo. Que você não mais vai continuar com a vida degradante, que você não vai mais viver fracasso atrás de fracasso, derrota atrás de derrota, doença atrás de doença. Não! Hoje é o dia do basta. Você é feito à imagem de Deus. Você vai vir para frente e vai pensar nas perdas que você teve, que foi Deus que deu, mas de alguma maneira se desfez. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Comece a orar dizendo: sim, Senhor, eu sou um filho. Pode vir mais perto, vem mais perto para que todos venham. Eu sou filho, Senhor. Comece a dizer: eu te agradeço porque eu sou filho. Ana, Miguel, vem. Põe para o lado lá, mas fica lá. Ambiente de cura, ambiente de saúde aqui. Todos, não quero ninguém nas cadeiras. Todos venham. A menos que você não se sinta filho de Deus. Venha. Eu quero falar aqui. Todos, algo. vem todos. Vem, Douglas, para cá. Traz quem tiver aí. Deus ama curar. Deus ama curar. Deus ama ver você curado. Jesus veio trazer essa demonstração em vida. Jesus veio e Ele começou a curar os doentes, os enfermos. Ele veio trazer o que o Pai ama. O Pai não se alegra de te ver doente. O Pai ama te ver livre. O Pai ama te ver curado. Pastor, o que eu tenho que fazer para viver isso? Você só tem que ser filho. Permita ser filho. Ame o Pai. Ame o Pai. O primeiro passo você já deu vindo aqui à frente. Eu vou pedir um favor, diácono, diaconisa, chame lá o pessoal do Ministério Infantil. Tem crianças que precisam receber essa bênção, essa oração, entender a identidade deles. Peça para descer todos os professores junto com as crianças. Depois eles voltam lá, depois da oração. Mas agora, venham. Nós vamos orar. Você é filho de Deus, você é feito à imagem de Deus. Amém? Permita ser Você filho. é feito à imagem de Deus. Permita Você tem ser direito. cuidado. Você tem direito à festa. Deus quer que você festeje com Ele. Venha. Todos, venham aqui à frente. Se você tem receio de estar perto de pessoas que você não conhece, não tem problema. Tem mais canto para lá, ó. Tem para lá, mas vem, sempre fica perto da área do altar. Tem mais ali espaço ali, ó, ao lado do altar. Vem vindo. Mas venha, você é amado por Deus. Deus não errou em fazer você. Deus também não fez você como um brinquedo. Deus fez você para que você viva tudo quanto Ele tem para você. Nós vamos cantar essa canção. Em seguida nós vamos orar. Então, durante essa canção, deixa o Espírito Santo operar em você. Você vai alcançar níveis na sua vida que você jamais imaginou que alcançaria. Hoje, uma chave espiritual é liberada para você. Em nome do Senhor Jesus.